Olá, alunos, olá, tutores. Chegamos aí à etapa final da nossa disciplina de estatística aplicada. Olá, professor. Boa noite, professora. Boa noite, alunos. Vamos à nossa última aula, né, para uma revisão antes da prova. É isso aí. Vamos tentar rever o máximo de assuntos possíveis aqui hoje, tá? Para tentar que vocês fiquem com o mínimo, sem nenhuma dúvida, na verdade, né? Não vou nem falar com o mínimo de dúvidas, mas sem nenhuma dúvida. A gente vai passar brevemente por alguns conceitos hoje, tá? E depois a gente vai rever uns 2 ou 3 cálculos para finalizar essa revisão, tá? Antes da prova de vocês. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a estatística a partir do século XX, né? Foi aí que surgiu a inferência estatística, né? Que caracteriza o avanço da estatística moderna. E tem funcionado como uma grande caixa de ferramentas dos métodos estatísticos empregados. Os métodos estatísticos são usados para analisar os dados de um processo e identificar dentro de um processo que mudanças podem ser feitas para melhorar a qualidade. Então, como a gente falou durante essas 5 aulas, a inferência estatística é aquela parte onde a gente vai decidir, vai concluir, ó, a partir desses dados coletados, a nossa decisão é essa, as conclusões que nós vamos tirar, ok? Então, a gente falou isso bastante da estatística descritiva, estatística inferencial, então é nisso que a gente se baseia, tá? A gente não vai focar muito na estatística antes disso, porque daí é lá bem antes, né? Então, pra gente hoje aqui não é esse o ponto, né? Então, vamos adiante. Conceito de estatística, pessoal. A estatística consiste em um conjunto de técnicas e métodos de pesquisa que envolve etapas, como, por exemplo, o planejamento do experimento a ser realizado, a coleta qualificada dos dados, a inferência, né, que nós acabamos de falar, o processamento e a análise na resposta para um determinado problema. Então, pessoal, uma das primeiras atividades que a gente fez foi sobre a importância da estatística nas organizações. Então, quando a gente abriu essa discussão, na verdade a gente estava falando exatamente sobre o que era estatística e a importância dela também. A gente falou dentro da nossa pergunta, dentro das organizações, né? Mas a gente pode usar a estatística desde para fundar uma empresa, quando ela já está caminhando e você quer analisar alguns dados que não estejam satisfazendo aqui as expectativas, né? E para tudo isso aí a gente pode usar a estatística. E depois, lá na frente, quando a gente falou de regressão, a gente viu a importância também de fazer aqueles cálculos e ver lá na frente, eu posso mudar, eu tenho uma amostra com poucos, mas depois eu posso pegar aquela equação da reta de regressão e posso fazer, e fazendo as probabilidades, né, em cima disso aí. Então, agora que vocês já viram todas as aulas, fica fácil para a gente falar a importância da estatística desde o começo da coleta de dados até o final, lá quando a gente pode ficar variando dentro da amostra coletada que a gente fez, tá? Aplicações da estatística. Então, aqui a gente tem na indústria, né, um exemplo que a gente tem dentro do controle de qualidade. Isso é muito usado dentro das indústrias. Educação, um exemplo, controle de evasão escolar. Políticas do governo, né, auxiliar nas definições de investimentos e gestão empresarial. Qualidade no atendimento. É engraçado porque é interessante porque a gente viu que a indústria, né, dentro da indústria está bem focado no controle da qualidade dos produtos em si. Só que dentro da gestão empresarial a gente tem lá a qualidade no atendimento, em cima de vários fatores, de entrega, do prazo, de tudo isso. Tudo isso aí a gente pode fazer, coletar os dados e usar a estatística, né? Falando em dados, né, há 2 tipos de conjunto de dados utilizados na estatística. Um é a população e o outro é a amostra, né? A população é uma coleção de todos os resultados, de medições ou contagens de uma determinada área de interesse, né? Habitantes de um país, alunos de uma escola, produção de uma fábrica, entre outros. E a amostra consiste num subgrupo de uma população. Eu tenho certeza que isso está muito claro para vocês, tá? A gente está dando uma repassada aqui, mas população, a gente já focou bastante em aulas anteriores, é o todo e a amostra é uma parte que a gente vai tirar desse todo, tá?
Elementos e variáveis. Então, aqui, quando a gente começou a estudar as variáveis, né, que a gente tinha aqui os nossos elementos. Deixa eu colocar aqui minha canetinha. Né? Os elementos aqui, aí todas as nossas variáveis aqui, né? Pra gente relembrar onde que eles estão aqui, né? As variáveis, elas podem ser, por exemplo, assim, quando a gente está falando de uma variável, eu pergunto, qual é a sua idade? A idade das pessoas que estão no questionário. Daí cada um vai falar uma idade, vai ser um número inteiro. Só que a variável, ela pode ter mais de um resultado possível, né? Por exemplo, qual é o gênero? Pode ser ou masculino ou feminino. Qual é a altura? Pode ter, lógico, várias alturas aqui. Número de filhos da família. Então, cada um vai responder um. Então, vai ter mais de uma variável. Nesse caso aqui que a gente mostrou para vocês. Quando a gente fala de variável, voltando aqui, a gente tem a variável qualitativa, que não são numéricas. Seus valores representam atributos ou quantidades, né? Então, daí tem a variável qualitativa nominal, que definem apenas categorias. Não é possível estabelecer uma ordem natural entre seus valores. E ordinal, que apresenta uma ordenação natural, indicando a intensidade crescente da realização. Então, a gente tem lá, quando a gente fala de série, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro ano, a gente tem lá ensino fundamental, ensino médio, daí a gente está falando aí que é uma ordinal, porque a gente segue uma sequência, né? E daí a gente também, voltando aqui, a gente também tem as variáveis quantitativas, que daí são aquelas que são as numéricas, né? Saindo disso, a gente falou um pouco sobre porcentagem. Os conceitos a gente não vai focar muito hoje, já deixamos aqui um exemplo para vocês verem, né? Por exemplo, um aluno acertou 9 de 12 questões em uma prova. Temos que a razão entre o número de questões acertadas e o número total de questões ele acertou 9 de 12. O que nós vamos fazer? Dividir 9 por 12. Então, a gente vai encontrar aqui 0,75. Para a gente encontrar isso em percentual, é fácil, é só a gente multiplicar por 100, né? Por isso que, quando a gente falou do conceito de porcentagem, né? O porcentagem, a gente fala lá que é o número multiplicado por 100. Aí que a gente vai encontrar o percentual, tá? Se ele tivesse acertado, no caso aqui, 5 questões de 12, então seria 5 sobre 12, a gente faria a divisão e também encontraríamos o percentual. Aí nós temos os índices, né? O que são os índices? São razões entre duas grandezas, tais que uma não inclui a outra, né? A gente focou bastante nisso dentro das nossas aulas também. Quando a gente está falando de renda per capita, por exemplo, a gente está falando de renda e população. Então, quando a gente está falando de renda, aqui a gente está falando de salários. E aqui, população, a gente está falando de quantidade de pessoas. Então, para vocês entenderem o porquê uma grandeza não inclui a outra, né? Por exemplo, receita per capita seria a mesma coisa. Aqui a gente está falando de valores e quantidade de pessoas, né? Aí a gente consegue definir também que uma grandeza não inclui a outra. São duas grandezas diferentes, tá? Coeficientes. Os coeficientes são razões entre o número de ocorrências e o número total que compreende as ocorrências e não ocorrências. Então, coeficiente de mortalidade, no caso, seria o número de óbitos pela população local. Então, se a gente fosse fazer, por exemplo, da cidade de Porto Velho, a gente poderia fazer o coeficiente de mortalidade anual, né? Então, aí a gente pegaria o número de mortalidades dentro desse ano, né? E dividiria pela população da cidade, tá? Então, aí a gente ia achar o coeficiente de mortalidade. Quando a gente está falando, por exemplo, aqui de evasão escolar, número de alunos evadidos e o número inicial de matrículas. Aí a gente consegue saber também esse coeficiente. Numa das atividades que a gente fez dentro das aulas, a gente fez uma conta sobre isso aqui, sobre o coeficiente de evasão escolar. Foi meio que um exemplo disso dentro das nossas atividades, né? Quando a gente fala das taxas, isso aqui gerou um pouquinho de dúvida, né? Mas as taxas são dadas pelo próprio coeficiente. Entretanto, o que a diferença é que esta é multiplicada
por 10, 100 mil, 10 mil ou 100 mil, para tornar resultados mais compreensivos, né? Então, quando a gente fala da taxa de mortalidade, é vezes 100 mil. Já é um número pré-definido, tá, pessoal? A gente falou isso nas aulas também. E quando a gente vai calcular a taxa de evasão escolar, é vezes 100, tá? Sempre quando a gente for fazer essa taxa de evasão escolar, é vezes 100. Então, ele vai ficar tipo, como se fosse o cálculo da porcentagem mesmo, né? Quando a gente está falando vezes 100, vai ficar como se fosse o cálculo da porcentagem. Aí vamos entrar nas fases aqui do método estatístico. Os quadrinhos saíram um pouco aqui, mas aqui é não, né? E aqui é sim. As nossas fases do método estatístico, pessoal. Começamos com o quê? Definição do problema, né? Primeiro a gente tem que saber qual que é o nosso problema. A gente não pode simplesmente chegar e vamos elaborar um questionário e vamos aplicar aqui dentro do instituto, né? Tá, mas a gente vai fazer um questionário sobre o quê? Qual que é o problema? O que que a gente quer saber, né? Por exemplo, a gente quer tomar uma determinada decisão, mas a gente tem que saber qual que é o problema que está acontecendo, o que que eu quero melhorar, né? Pode ser que alguma rotina esteja boa, mas a gente pode melhorar isso aí, então a gente também pode fazer fazer estatística dentro disso, né? Então, definimos o problema, encontramos o problema. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um planejamento. Dentro desse planejamento, eu já falei para vocês que é muito importante quando a gente fala do cronograma, tá? Cronograma é a gente colocar todas essas fases, designando quem é o responsável para fazer, é muito importante isso, ou os responsáveis, né? E datas. É muito importante quando a gente faz planejamento empresarial, seja dentro da estatística ou qualquer outra coisa, né, professor? Datas, prazos, a gente precisa. Porque quando a gente pede para alguém fazer alguma coisa e a gente não dá um prazo, aquilo deixa, entre aspas, deixa de ser importante, né, professor? Porque não tem prazo. Então, a gente tem que trabalhar com prazos. Então, por isso que dentro do planejamento a gente já vai elaborar o cronograma, né? Dentro desse cronograma, que seria no nosso planejamento, a gente vai ter a coleta de dados, né? Porque no planejamento a gente já definiu qual vai ser o nosso questionário, né? Então, a gente vai ter a coleta de dados em cima desses questionários e a crítica de dados. Depois que a gente coletou os dados, a gente vai fazer a crítica de dados. Apresenta erros? Sim, se a crítica de dados apresenta erros, está aqui o sim, né? A gente vai voltar e vai planejar de novo, tá? Eu falei para vocês também dentro das nossas aulas que não adianta vocês continuarem nesse processo se dentro da crítica vocês viram que tem vários erros. Vai chegar lá no final, lógico que vocês vão ter um resultado, porém não vai ser satisfatório, vai estar fora da realidade, né? Então, se apresenta erros, volta lá para o planejamento, são só 2 casas, né, que a gente fala que tem que voltar, então compensa a gente voltar essas 2 casas do que ir lá para o final e depois dar errado a gente ter que começar tudo de novo, né? Caso não apresente erros, a gente vai continuar, então a gente vai apurar os dados, né? Apurando os dados, a gente vai conseguir fazer análise e interpretação. E depois a apresentação e resultados, tá? Agora, a gente vendo essas fases, fica bem fácil. A gente vê, né, professor, depois de todos aqueles cálculos que a gente fez, quando a gente fala assim, vamos fazer a apuração, a coleta, daí que a gente sabe onde que a gente vai colocar esses números, né? Então, é bem legal mesmo agora nessa parte da revisão, como a gente já viu os cálculos, para vocês verem certinho onde vai cada fase dessa. O que a gente faz lá dentro da apuração, né? A análise, a interpretação. A gente falou também na nossa última aula sobre como que a gente faz uma análise dentro de um questionário que a gente coletou, como que a gente transforma esse questionário em números. Por exemplo, se tem lá gênero feminino, masculino. Então, o feminino vai ser 1, o masculino vai ser 2. Então, a gente deixa todos os dados em forma numérica. Então, a gente aprendeu tudo isso. Agora, a gente vendo as fases do método estatístico aqui, fica bem mais tranquilo para vocês compreenderem todas elas, do começo até o final, né? Voltando aqui, a gente acabou de falar, só para ressaltar que quando a gente fala da população, a gente tem o todo e a amostra
é uma parte do todo, né? Comentei isso com vocês já. Censo e amostragem, pessoal. O que é censo? Censo é a contagem de uma população inteira. É chamada de censo. A realização de um censo fornece informações completas, mas ela é frequentemente cara e difícil de realizar. E a amostragem? Uma amostragem é uma contagem ou medição de parte de uma população e é mais usada nos estudos estatísticos. Então, quando a gente está falando de censo, a gente está falando da população, né? Da população toda, né? Por que que a gente não faz tanto censo? Porque, como a gente comentou aqui agora, é muito caro, precisa de muitas pessoas e é muito tempo para realizar esse tipo de contagem, né? E no caso da amostragem já é mais fácil. Compensa muito mais a gente ter aquela margem de erro para mais ou para menos do que a gente se dedicar em fazer um censo com toda a população. É mais vantajoso a gente sofrer o risco dessa margem de erro para mais e para menos. Porque muitas vezes, por exemplo, se a gente estiver falando de uma margem de erro aí de 5%, fica tranquilo da gente chegar tomar uma decisão sobre determinado problema, né? A gente não precisa fazer, por exemplo, um questionário com a população toda, o que seria o censo, né? Aí a gente tem as técnicas de amostragem, tá? A gente tem levantamentos e amostras, que seriam as probabilísticas, né? Que daí a gente tem dentro das probabilísticas a amostragem aleatória. Dentro da amostragem aleatória a gente tem a simples, a sistemática, a estratificada ou por conglomerados. E a gente tem as não probabilísticas, né, que é a amostragem não aleatória. Dentro dela a gente tem a intencional, a voluntária e a acidental. Então, quando a gente fala das amostras, a gente trabalha muito mais com as amostras probabilísticas, tá, pessoal? As não probabilísticas a gente não vê tanto, é mais as probabilísticas mesmo. Opa. Aqui. Falando da distribuição de frequências, dentro das nossas aulas foi aí que a gente já começou a ver um pouco mais de cálculos, né? A distribuição de frequência é uma tabela que mostra classes ou intervalos das entradas e de dados com uma contagem do número de entradas de cada classe. A amplitude é outro conceito utilizado na distribuição de frequências e consiste na diferença entre as entradas máxima e mínima, tá? Então, aqui, a gente tem uma distribuição de frequências, pessoal. Olha aqui, vamos analisar ela. A gente tem 1, 2, 3, 4 classes dentro dessa frequência. Aí, a gente tem aqui, revendo aqui esses números, né? Que por exemplo, vamos supor que isso seja de notas, né? Vamos supor, de nota de 1 a 15, 3 pessoas tiraram essa nota. De nota 16 a 30, 7 pessoas. 31 a 45, 4 pessoas. 46 a 60, 2 pessoas. Aqui poderia estar falando de idade, de nota, eu não sei exatamente sobre o que é, mas só para vocês entenderem como que a gente faz essa análise, tá? A frequência é quantos que tem dentro desse intervalo de 1 a 15 aqui, e assim sucessivamente. E aqui a gente faz a contagem das classes, tá? 1, 2, 3, 4. Nesse caso, 4 classes. E quando a gente fala da amplitude, acabei de passar o conceito para vocês, que consiste na entrada máxima e mínima, na diferença da entrada máxima e mínima das classes. Então, se a gente quisesse saber a amplitude desse intervalo de classe que a gente está vendo aqui, nós pegaríamos 60 menos 1. 60 que é aqui a entrada máxima e o 1 que é a entrada mínima, né? Então, 60 menos 1. Então, a amplitude total dessa distribuição de frequência é 59. Então, fica bem tranquilo para vocês verificarem, por exemplo, quantas classes que tem, o que significa essa frequência, né? E como que a gente faz para a gente calcular essa amplitude total, né? Aqui a gente tem, depois que a gente fez todos aqueles cálculos da distribuição de frequência, a gente chega nessa tabela aqui, né?
as classes. Aqui nesse caso a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes, né? Aqui as frequências, igual a gente acabou de ver, por exemplo, que de 4 a 20 a gente tem uma pessoa, vamos supor que seja nota isso, né? Tem uma pessoa que tirou essa nota, de 20 a 36, 5 pessoas. E daí dentro daqueles cálculos que nós estudamos nas nossas aulas, a gente chega no ponto médio, na frequência relativa e na frequência acumulada. A frequência acumulada nada mais é do que a gente pegar esses valores aqui e ir somando. Por exemplo, 1 se repete aqui. 1 mais 5 é 6, né? Aí a gente vai. O 6 mais 5 que tem aqui é 11. E assim por diante. Até a gente chegar... Sempre o valor final aqui da frequência acumulada tem que ser igual ao total da nossa frequência aqui, tá, pessoal? Aí, falando sobre as nossas medidas de posição. Vamos começar a falar sobre a média aritmética, que é a mais simples, né? Vamos considerar que escolhemos a letra X para denotar os dados observados de uma determinada amostra e de N para o número total da amostra. A gente sempre relembrando que sempre quando a gente está falando de amostra, que a gente está mostrando aquelas fórmulas, a gente fala que quando a gente coloca o N na fórmula, o N representa a quantidade que é a nossa amostra, tá, pessoal? Em todas as fórmulas que a gente fez durante as nossas aulas, a gente usou o N. Então, para vocês verem como é importante a gente saber, eu estou usando uma amostra de quantas pessoas? De 10 pessoas? De 15 pessoas? É isso que a gente vai usar, esse N aí que a gente vai usar, né? E para a gente calcular a média, o que a gente faz? Exatamente essa fórmula aqui. A média, que é esse símbolo, né? É o total de X sobre N, que é o total da nossa amostra. Vamos ver aqui um exemplo. Para ilustrar o cálculo da média da amostra, consideramos os seguintes dados, referentes à idade de 5 estudantes de um curso técnico. Olha o que eu acabei de verificar aqui, ó. 5 estudantes. Já encontrei quanto que é meu N, né? A minha amostra. Então, aqui, ó, a gente está falando de idade nesse caso, né? 18, 16, 20, 19, 22. Média aritmética nada mais é do que a gente somar essas idades e dividir por 5. Porque a nossa amostra é de 5, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos somar essas idades, 18 mais 16 mais 20 mais 19 mais 22, e vai dividir por 5. Então, a gente pode falar que dentro dessa amostra, né, de idades que a gente tem desses estudantes, a média, no caso de idade, seria 19 anos. Então, tenho certeza também que a média aritmética é um tipo de cálculo aí que vocês também dominam, né? Mediana. A definição também, falando de medidas de posição, né? A definição da mediana é dada nos seguintes termos. Para um número ímpar de observações, a mediana é o valor do meio. Então, aqui a gente tem o número ímpar, de 1 a 5, né? Então, a nossa mediana vai ser... Saiu um pouquinho aqui, mas é o 3, é o do meio, tá? E no outro caso, que para um número par de observações, a mediana é a média dos dois valores centrais. Vamos ver se vai pegar exatamente isso aqui. 3 mais 4 é igual a 7. 7 divididos por 2, 3,5. Tá? Então, quando a gente tem número par, a mediana é a média dos dois valores do meio. Agora, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Eu ouvi alguns questionamentos sobre os exercícios que a gente fez sobre a mediana. Então, pessoal, gravem bem isso. Para a gente fazer o cálculo da mediana, a gente precisa colocar o conjunto de dados em ordem, tá? Então, se esse conjunto de dados aqui, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, estivesse desorganizado e vocês pegassem os dois do meio lá, que não seriam exatamente os mesmos que seriam se tivessem em ordem crescente, já vai dar uma diferença no resultado. Então, eu falei bastante isso para vocês durante as aulas,
que sempre... Lembra quando a gente falou em colocar os dados em rol, que é exatamente organizar os dados para depois fazer isso? A gente vai fazer isso também quando a gente for calcular a moda, porque a gente precisa organizar os dados para ver qual o número que mais se repete. E no caso da média aritmética, a gente não precisa fazer isso, porque independente em que ordem que tiver, a soma dos valores vai dar o mesmo resultado. Mas no caso da mediana, não. Os números precisam estar em ordem. Tá? Então, primeiro, se o conjunto de dados estiver bagunçado, coloque em ordem para depois ir lá e fazer o cálculo da mediana. Independente se ela for de número par ou de ímpar, tá? Que fique bem claro isso aí para vocês. Como eu comentei agora há pouco, a gente já entra no próximo assunto, que é a moda. Também outra medida de posição, né? É uma medida utilizada para descrever o meio ou o centro de um conjunto de dados. A moda é definida simplesmente como o valor ou categoria que ocorre com a maior frequência e mais de uma vez. As vantagens da moda: não exige cálculo algum, apenas uma contagem. E pode ser determinada tanto para dados numéricos quanto para dados categóricos. Então, se eu tiver um conjunto de dados lá com 20 números e a gente tem 5 repetições do número 3 e não tiver nenhum número que se repita mais do que ele vai ser a moda, tá? Deixando claro para vocês também que se eu tiver, por exemplo, 5 repetições do número 3 e 5 repetições do número 7, por exemplo, o 3 e o 7 vai ser a moda. A gente pode ter mais de um número sendo a moda, tá? Desde que eles contemplem a mesma repetição. Se a gente estava falando que cada um deles teria 5 repetições, se aparecer um número desse conjunto que tenha 6 repetições, então ele vai ser a moda, tá? Só eu gosto de deixar claro porque muitas vezes as pessoas pensam que a moda pode ser um número só, e não é. Se tiver dois números que se repitam na mesma quantidade, os dois números vão ser a moda, tá? Aí a nossa comparação aqui com a média e a mediana, né? Se o conjunto de dados é simétrico, como a gente está vendo aqui, a mediana é igual à média, né? Nos casos em que a mediana é menor que a média, o conjunto é considerado assimétrico à direita. E nos casos em que a mediana é maior que a média, o conjunto é considerado assimétrico à esquerda, né? A gente falou bem desses gráficos aí também nas nossas aulas. Média ponderada. Antes da gente começar a falar da média ponderada, pessoal, só para a gente relembrar também, quando a gente está falando de média e mediana, que muitas vezes a média ela vai apresentar um resultado que pode passar para a gente tomar uma decisão de maneira errada, né? Como a gente fez aquele exemplo dos salários, né? Vamos supor que tenha 3 funcionários ganhando R$1.000 e um funcionário ganhando R$5.000. Quando a gente faz uma média disso, essa média tende a puxar para um valor maior. Então, ela vai dar um valor maior que R$1.000. Sendo que, se a gente for ver, a média seria entre 1.000, né? Ali, por quê? Porque a maior quantidade de salários está concentrado no 1.000. Por isso que muitas vezes a gente calcula a mediana, porque ela não vai pegar, ela não vai deixar aquele que está lá na ponta influenciar tanto no resultado da operação e, consequentemente, na decisão que a gente for tomar, né? Se a gente falar que tem 2 funcionários lá, um funcionário ganhando 1.000 e um funcionário ganhando 2.000 e um funcionário ganhando 10.000, e a gente fizer uma média disso, vai dar 6.000. Então, a gente já vê como que o nosso resultado está errado, porque a média não é 6.000, né? Se tem um ganhando 2.000 e outro ganhando 10.000. Então, por isso que muitas vezes a gente vai no cálculo da mediana. Nesse caso, quando são 2 números, fica mais complicado, porque a mediana daria igual à média. Mas daí, quando são mais números, daí a gente vê qual que é o melhor cálculo ali para a gente fazer, tá? Média ponderada. Um consumidor deseja saber o preço médio que pagará por quilo de carne, sabendo que este comprará 2 quilos de carne tipo patinho, 5 quilos de alcatra e 3 quilos de picanha, dados os preços R$ 9, R$ 16 e R$ 23, respectivamente. Calcule o preço da média ponderada, né? A gente fez, relembrando que esse aqui é o X...
A gente fez esse exemplo também durante as nossas aulas. Então, a média ponderada, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, nesse exemplo, a quantidade de quilos que a gente comprou de carne e multiplicar pelo valor de cada um, né? Então, aqui a gente tem 2 quilos a R$9. Então, a gente vai fazer 2 vezes 9. 5 quilos a R$16. 5 vezes 16. E 3 quilos a R$23. 3 vezes 23. Aí, isso a gente vai dividir pelo x. Por isso que eu já até arrumei a fórmula aqui. 2 mais... Pela soma dos x, né? 2 mais 5 mais 3. Então, a gente vai ter 2 vezes 9, 18, 5 vezes 16, 80 e 3 vezes 23, 69. Então, a gente vai ter aqui que o total é 167 divididos por 10. Então, a gente tem que a média dessa compra, no caso, seria R$16,70. Então, a gente faz a média ponderada quando? Quando a gente tem mais variáveis aí. Quando a gente tem, por exemplo, assim, eu comprei... vamos supor, como a gente fez nos exemplos da média aritmética, quando a gente tem, por exemplo, a idade, a gente pega todas as idades e divide pelo número da nossa amostra, é uma variável só. Então, por isso que a gente usa a média aritmética. Quando tem mais de uma variável, que no caso foi isso, a gente estava falando de quilos e de valores, né? Então, a gente vai usar a média ponderada aí, tá? Aí, depois a gente reviu... as medidas de dispersão. Até agora, nós falamos das medidas de posição, que nós falamos da média aritmética, da mediana, da moda. E dentro da média, a gente também tem a média ponderada, né? E nas medidas de dispersão, a gente tem amplitude total, o desvio médio, a variância e o desvio padrão, né? As medidas de dispersão têm por finalidade esclarecer possíveis discrepâncias de um conjunto de dados, o que permite maior confiabilidade nos resultados. Vale observar também que, na maioria dos casos, as medidas de dispersão e posição são usadas conjuntamente, tá? A gente viu isso também, porque para a gente fazer o cálculo, por exemplo, da variância do desvio padrão, a gente usa o cálculo da média antes. Então, por isso que a gente fala que, muitas vezes, né, e na maioria dos casos, as medidas de dispersão e de posição são utilizadas conjuntamente. Falamos sobre tabelas, desculpa. Revendo aqui, cabeçalho. Quando a gente tem aqui o início da tabela. O título, para a gente não confundir o título com o cabeçalho, tá? Então, aqui a gente tem o cabeçalho, a tabela 1, né? Onde está escrito isso. Aí, no título, a gente tem aqui o que a gente vai observar abaixo dessa tabela. Por exemplo, faixas de pessoal ocupado, número de micro e pequenas empresas e pessoal ocupado em 31/12/2001. Daí, a gente tem a coluna indicadora, que é essa aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, até 5 pessoas, é essa coluna que vai indicar esse valor e esse valor. Por isso que a gente fala que é coluna indicadora, tá? Aí a gente tem o rodapé. A gente passou para vocês que a gente sempre coloca a fonte quando a gente faz a coleta de dados de algum determinado lugar. Então, a gente sempre tem que citar de onde que nós coletamos esses dados da tabela, tá? E daí, por último, nós temos aqui as linhas, tá? Nós falamos também sobre os tipos de tabelas, né? A gente tem a tabela de série histórica, a tabela de série geográfica e a tabela de série específica ou categórica. Quando a gente está falando de datas, por exemplo, vou ordenar a tabela lá 2001, 2002, 2003, ela vai ser uma série histórica. Se eu vou colocar a tabela, por exemplo, eu vou colocar por municípios, Porto Velho, de Paraná, Cacoal, Ouro Preto, né, Ariquemes. Se a gente fizer isso, já é uma série geográfica. E quando, por exemplo, assim, eu estou dentro da minha empresa e eu vou fazer uma tabela do setor do RH, do setor financeiro, daí eu tenho o setor de compras, aí ela já vai se tornar, seria uma série específica ou categórica, né? E daí vimos os gráficos, né? Gráfico é uma representação com forma geométrica, construída de maneira exata e precisa, tá, pessoal? A partir de informações numéricas obtidas por meio de pesquisas e organizadas em uma tabela, né? Então, os tipos mais utilizados são gráfico de colunas, né? Gráfico de barras,
gráfico de setores, que é o que nós falamos que é o famoso gráfico de pizza, tá? Para deixar claro para vocês, para a gente construir o gráfico, a gente precisa das informações da tabela, né? Então, eu comentei com vocês isso dentro da nossa aula, que muitas vezes, quando a gente vai fazer alguma apresentação, a gente não precisa mostrar os dois. Ou a gente mostra o gráfico, ou a gente mostra a tabela, porque a gente consegue ler tudo que tá escrito na tabela, a gente consegue ler dentro de um gráfico, né? Desde que ele esteja com a legenda certinho, né? Então, a gente não tem necessidade de destacar os dois em algum trabalho ou alguma apresentação que vocês forem fazer, tá? Temos também o gráfico de linha para finalizar. O gráfico de múltiplas entradas. Gráfico de múltiplas entradas são aqueles que vai ter, por exemplo, dentro do ano de 2012, eu tenho... 2012 eu estou dando um exemplo aqui, né? Duas variáveis. Então, vai ter, por exemplo, num gráfico de colunas lá, o 2012 e as duas variáveis dentro dele. Nós vimos isso também nas nossas aulas. Esse tipo de gráficos. Pessoal, aí nós falamos, depois que a gente falou sobre essas medidas de dispersão, nós entramos no assunto de correlação, tá? A correlação é interpretada como a relação existente entre duas variáveis. A análise da correlação é uma ferramenta importante para as diferentes áreas do conhecimento, não somente como resultado final, mas como uma das etapas para a utilização de outras técnicas de análise. Uma correlação pode ser descrita como positiva ou negativa quanto à sua direção. Então, dentro das nossas aulas, nós mostramos o gráfico da correlação positiva, que a nossa linha, ela ia para cima, sempre ia para cima, para a nossa direita, né? E quando a gente falava da correlação negativa, ela vinha para baixo. Quando a gente está apontando para a nossa direita, ela vinha para baixo, né? E o que é a correlação, pessoal? A gente deu aquele exemplo quando a gente falou da renda, né? Quanto mais a pessoa estuda, maior o salário. Então, a gente consegue ver que existe uma correlação aí, né? E daí a gente deu aquele outro exemplo. Quanto a maior a estatura de uma pessoa, mais ela dorme. A gente deu, acho que, esse exemplo na nossa aula. Então, a gente vê que não tem correlação nenhuma nisso aí. Então, tem coisas que é o que nós comentamos na nossa aula, que não vale a pena nem fazer cálculo, tá? E quando a gente fala da correlação, a gente entra dentro do coeficiente, né? E o coeficiente de correlação é o fator compreendido entre -1 e 1. Para que o coeficiente de correlação seja significante, seu valor absoluto deve estar próximo a 1 ou -1. Então, quanto mais próximo ele estiver de 1 ou -1, mais perfeito ele vai ser. Se ele tiver 0,95, ele vai ser muito alto. Se ele for 0, ele é nulo, não existe nenhuma correlação. Se ele for, por exemplo, 0,10, ele tem uma correlação muito baixa. Então, é por isso a gente focar que muitas vezes não tem necessidade de a gente continuar com cálculos em cima quando a gente já vê que a correlação é muito baixa, tá? A nossa fórmula aqui do coeficiente de correlação é essa. E daí nós fizemos, dentro que N seria o número de observações, que é a nossa amostra, né? E aqui a gente vai ter o total de XY, que nós já vimos também que é a soma de x vezes y, a soma de y, a soma do total de x, a soma do total de x ao quadrado e a soma do total de x elevado ao quadrado, que nós também vimos que tem uma diferença muito grande disso. E a soma de y elevado ao quadrado também. E dentro disso a gente montou essa tabelinha aqui, onde a gente vai ter só as variáveis que a gente vai usar dentro da nossa fórmula. Então, aqui x, y, aqui a gente vai fazer a soma de x, né, que vai dar 15, vai elevar 15 ao quadrado. Mesma coisa a gente vai fazer com y, e daí vamos fazer um por um aqui. 1 vezes 500, que no caso é x vezes y, né, e continuar. 2 vezes 550, 3 vezes 600, 4 vezes 670... até chegar no total de x vezes y, que é a soma de todos esses valores. A mesma coisa x ao quadrado, pegar os valores de x e ir elevando ao quadrado, né? 5 ao quadrado, 25. Aí aqui a gente vai fazer a soma de todos esses valores. Y ao quadrado, a mesma coisa. Vamos pegar todos os valores de y e elevando ao quadrado até chegarmos à soma dele. Aí são esses números aqui, esses resultados aqui que a gente vai usar dentro da nossa fórmula.
transferimos os resultados para essa tabela e nós vamos aplicar na nossa fórmula. No caso, o nosso N, a nossa amostra ali é de 5, né? Então, o N vai ser 5, vezes o total de XY. Total de XY é 10.330, tá aqui, menos total de X vezes total de Y. O total de X é 15 vezes o total de Y, 370. E embaixo da nossa equação, a gente vai ter a raiz quadrada de N, que é 5, vezes total de X ao quadrado, que é 55. Menos total de X elevado ao quadrado, que é 225. Vezes a mesma coisa aqui no Y. 5 vezes Y ao quadrado, que é 2.083.900, menos os 10.048.900, que é o total de Y elevado ao quadrado. Aí a gente vai fazer o quê? Só o cálculo disso. Vamos chegar aqui a 51.650 menos 47.550 sobre raiz quadrada de 50 vezes a raiz quadrada de 370.600. Ressaltando que primeiro a gente vai resolver, lógico, a raiz quadrada para depois fazer a multiplicação. A gente vai chegar ao quê? Num valor de 4.100 dividido por 4.304,65. O coeficiente de correlação aqui vai ser 0,9524, tá? Então, a gente já viu o quê? Que ele é muito alto. Ele deu acima de 0,95, então, pela tabelinha que a gente viu lá, de menos 1 até 1, ele está 0,95, então ele está muito alto esse coeficiente. Vale a pena a gente continuar nos estudos em cima desses valores. Lembrando que a gente faz esse cálculo do coeficiente de correlação no Excel. Dentro das nossas aulas, eu mostrei para vocês certinho a fórmula que a gente usa para aplicar. Como eu falei para vocês, com 5 variáveis é bem tranquilo de fazer esse cálculo, mas quando a gente tiver, por exemplo, 5 variáveis, o número de amostra, né? Se a gente tiver lá 200 amostras, fica bem mais complicado da gente fazer essa conta. E no Excel é só a gente colocar a tabela lá, que em segundos ele já mostra o resultado. Pessoal, como nós falamos, se o coeficiente de correlação for alto, vale a pena a gente fazer o cálculo da regressão. Se ele for baixo, não vale a pena, tá? Daí que a gente começou a falar da regressão linear, né? Após verificar se a correlação linear entre duas variáveis é significante, deve-se determinar a equação da linha que melhor modela os dados, né? Essa linha é chamada de linha de regressão e sua equação pode ser usada para prever os valores de y para um dado valor de x. Esse foi o nosso último assunto, né? Aqui nós temos as fórmulas da equação de uma reta de regressão, que primeiro a gente encontra o valor de m, depois a gente encontra o valor de b e aplica dentro dessa fórmula aqui. Essa aqui é a fórmula da reta de regressão. Y é igual a m vezes x mais b. Aí a gente vai preencher o m aqui com o valor que a gente encontrar dessa equação e o b com o valor que a gente encontrar dentro dessa equação. O x é a variável que a gente vai modificar conforme for a nossa necessidade, tá? Aí nós temos aqui essa tabela. Essas são as variáveis que a gente vai usar dentro da regressão linear. Então, a gente tem aqui o total de x, né? A média de x, no caso da regressão a gente usa a média, e total de x elevado ao quadrado. No caso dessa amostra aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... tem 7, o nosso N é igual a 7 no caso, né? Nossa amostra com 7 elementos. E a nossa renda aqui, o total de Y, vamos somar todos os valores e vamos encontrar a média. Aí é só a gente fazer aqui o x vezes y e ir encontrando os valores até a gente chegar no total, a soma de todos eles. X ao quadrado a mesma coisa, pegar o valor de x, todos os valores de x, elevar ao quadrado e depois somar tudo isso aqui para encontrar o total. Lembrando novamente que é em cima desses totais que a gente trabalha agora com a fórmula, tá? Transferimos os totais para cá e aplicamos na fórmula. Primeiro a gente vai encontrar o m, né? Então, m é igual a n, que o nosso n acabamos de ver que é 7, vezes total de xy, que é 68,8, menos total de x menos total de y. Total de x, vezes total de y, que é 14,2. N vezes
total de x ao quadrado. Total de x ao quadrado é 140, menos o total de x elevado ao quadrado, que é o 784. Aí é só a gente fazer o cálculo, tá, pessoal? O 7 vezes 68,8, que vai dar esse resultado, e assim a gente vai fazendo. Até a gente chegar no valor total, no 84 dividido por 196, que nós vamos encontrar o nosso M, 0,4286. Então, o primeiro passo para encontrar a nossa equação da reta de regressão, a gente já encontrou. Agora, vamos encontrar o B. A gente tem o valor de M. Então, o B é igual a média de Y menos M vezes a média de X, né? Então, a gente tem a média de Y, que é 2,0286, que está aqui, menos M, que a gente encontrou ali agora, que é 0,4286, vezes a média de X, que é o 4. E é só a gente fazer o cálculo e encontramos aqui. Então, agora a gente tem o quê? M é igual a 0,4286 e B é 0,314. Agora é só a gente aplicar. Ó. Como que ficou a nossa equação? Y é igual a M, né, que é 0,4286x, mais o B, que é o 0,314. Aí, com base no exemplo que nós demos, que identificou a regressão, no caso a gente está falando da escolaridade e renda, vamos calcular a estimativa de renda para uma pessoa que tem estudado 16 anos. Então, a gente tinha lá pessoas que tinham estudado até 7 anos. Se eu quiser saber de uma pessoa que estudou 16 anos, é a gente pegar esse valor de X e substituir pelo 16. Então, a gente vai pegar 0,4286 vezes o 16 primeiro, né? Para depois somar com 0,314. Então, uma pessoa que tem estudado 16 anos, ela, no caso, vai ter uma renda de 7 salários mínimos. Deixando claro, pessoal, que dentro disso a gente sempre tem uma margem de erro. Só que assim, quando vocês fazem uma equação da reta de regressão, por exemplo, para esses dados, vocês podem usar agora qualquer quantidade de anos estudados aqui dentro dessa equação, que ela vai dar ela já vai dar a resposta para vocês. Vocês não precisam ficar fazendo sempre o cálculo dessa equação, a não ser que vocês mudem as variáveis lá dentro da nossa tabela, tá? Passando a regressão, nós falamos um pouco de probabilidade, né? Se em um fenômeno aleatório as possibilidades são igualmente prováveis, então a probabilidade de ocorrer um evento A é número de casos favoráveis divididos por número de casos possíveis. Por isso que aqui está um P, tem um A aqui, porque a gente está falando de um evento A. Por isso que tem um P de A aqui, tá, pessoal? O P significa probabilidade. E no caso aqui a gente tem os exemplos, né? Qual a probabilidade de que, ao lançarmos um dado, apareça um número par, né? Se a gente tem 3 números pares no dado, né? E o dado tem 6 números, então a gente tem aqui 3 sobre 6. Vai dar 0,50 e a gente vai fazer vezes 100 aqui e vai encontrar 50%. E qual a probabilidade de que ao lançarmos um dado apareça um número menor ou igual a 4? Tá? Então, menor ou igual. Se o igual está junto, então o 4 entra. Se fosse só menor que 4, o 4 não entraria. Mas como é menor ou igual, a gente coloca o 4, então vai ficar 4 sobre 6. Ressaltando porque no nosso dado tem 6 números, né? Então, a gente vai encontrar aqui 66,66%. Na verdade, quando a gente faz essa divisão, vai dar 0,66, mas daí a gente faz essa multiplicação por 100 para a gente encontrar o percentual, tá? Pessoal, então é isso que a gente tinha para falar para vocês. Tivemos que dar uma repassada bem rápida assim nos conceitos. Eu quis demonstrar 2 cálculos aí para vocês que a gente estava falando da correlação e da regressão, porque para vocês verem que dentro da tabelinha, quando a gente tem a tabelinha lá com o enunciado, é só a gente fazendo o cálculo e preenchendo a tabela e seguir a fórmula. Se a gente seguir a fórmula lá, não tem erro. Logicamente que a gente tem que preencher a tabela corretamente também, porque se colocar um número errado na tabela, consequentemente o nosso resultado final também não vai dar certo, tá? Mas o que eu queria era dar uma repassada assim, ainda não deu pra gente falar de
dentro de todos os assuntos, né? Porque a gente tinha desvio padrão, tinha variância para falar, para mostrar os cálculos, mas nós não teríamos tempo para falar sobre todos esses cálculos, né? Então, assim, eu desejo a todos vocês uma ótima prova, tá? Eu espero que tenha dado uma clareada aí também nessa parte dos cálculos, tá? E hoje a gente não tem como tirar as dúvidas, né, professor? Não tem. Assim, eu gostaria de realçar que existem 3 pontos principais. Você coloca os dados em ordem, tá? Depois você preenche a tabela direitinho, para depois você utilizar ela. Exatamente. Porque se você faz dessa forma, a tendência é que, estando organizado, fique mais fácil o entendimento que você vai fazer. Exatamente. Para a gente não gerar essa dúvida, para não ter dúvida nenhuma, sempre coloque em ordem os dados, tá? Para a gente não ter essa... quando que eu preciso colocar em ordem, quando que eu não preciso. Então, vamos colocar na regra, coloquem sempre em ordem os dados aí, para a gente evitar possíveis erros, tá? Então, é isso. Mais alguma coisa, professor? Então, faça os cálculos, prestem atenção na leitura da prova, por favor. Não vamos errar por um descuido na hora de fazer a leitura, né? Prestem atenção com calma, dá tempo para responder, não vai ter problema. Então, assim, com bastante tranquilidade, faça a leitura, faça os cálculos com atenção também para não errar nos cálculos. E é só colocar na tabela que não vai dar errado. Não vai mesmo. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Na verdade, eu desejo uma ótima prova para todos. Quero ver, espero que os resultados sejam super altos, né, aí das nossas notas. Depois a gente faz uma pesquisa estatística aqui sobre essas notas, né, professor? Então, novamente aí a todos uma ótima prova.